Shalom, graça e paz, amém? Eu gostaria de convidar você que está aí assistindo pela live, você que está aqui na igreja. Eu gostaria que você pudesse se colocar em pé. Vamos atrair a presença de Deus para as nossas vidas, amém? Onde você estiver, no seu quarto, na sala, onde você estiver nesse momento nos acompanhando pela live, eu gostaria que você se colocasse em pé. Eu gostaria que você pudesse nesse momento entrar na presença do Senhor, atrair a presença do Senhor para a sua vida, para nossas vidas, amém? Eu convido a igreja a se colocar em pé também, amém? Vamos estar falando com o Senhor, feche seus olhos. Comece agora nesse momento a agradecer a Deus pela sua vida, agradecer ao Senhor por esse dia, agradecer ao Senhor porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida, na tua vida nesse dia. Foi um dia de bênçãos, foi um dia de livramento, onde o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou de tantas ciladas, tantas coisas que aconteceu ao nosso redor, mas para a honra e glória do Senhor nós estamos aqui, sãs, bens, guardados, protegidos, com saúde. Quantas pessoas gostariam de estar no meu lugar, no seu lugar que está nos assistindo nesse momento, amém, igreja? Então feche seus olhos e comece a orar, comece a atrair a presença do Senhor, comece a dizer nesse momento: Senhor, muito obrigado por mais um dia, Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem me guardado, tem me protegido, o Senhor tem levado a minha vida a cada dia a estar debaixo, Senhor, das tuas asas, debaixo do alcance da tua proteção. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero te exaltar, quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus justo para comigo, para com essa igreja, para com essa pessoa que está do outro lado nos assistindo. Que o Senhor possa derramar nessa noite sobre as nossas vidas, meu Pai, aquilo que o Senhor preparou de melhor. Senhor, que os céus estejam abertos, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas, meu Pai, que nos acompanha, que está, Deus, agora conectado, Deus, nesse elo de oração, meu Pai, que o Teu Santo Espírito possa estar visitando, meu Pai, cada vida, cada lar, cada família, meu Deus, aqueles, meu Pai, que porventura, Senhor, está em momentos, meu Pai, em dificuldades, que o Senhor possa agora enviar o Teu Santo Espírito, meu Pai, para estar, Senhor Deus, adentrando nesse lar, nessa casa, trazendo, Deus, a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Deus, eu te peço isso nessa noite. Visita cada lar, visita cada casa, visita cada um dos irmãos, visita, meu Pai, aquele amigo, meu Deus, que está nos assistindo, que está ouvindo, meu Pai, esta oração. Deus, Tu conhece, Tu sabe o desejo do nosso coração, Tu sabe o desejo do coração, meu Pai, desta pessoa que está aí do outro lado. E eu te peço, meu Pai, de forma especial, visita, meu Pai, traz resposta para essa oração, traz resposta para essa pessoa, meu Pai, que nesse momento, meu Deus, une a sua oração com a minha, clamando, Deus, por um socorro, clamando, Deus, por uma resposta, por uma solução. Deus, e nós estamos na presença daquele que tem a solução, aquele que tem a resposta, e é isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Toca de cada vida, toca de cada lar, toca de cada, meu Pai, pessoas que estão nos assistindo, que estão conectadas, que estão orando, que estão de joelhos, que estão prostrados diante de Ti. Deus, é isso que nós te pedimos, meu Pai. Nesse segundo dia da semana, meu Pai, o dia, Deus, o sétimo dia, meu Pai, do mês de dezembro. Deus, o mês de dezembro, meu Pai, é o mês 12, é o mês que representa o governo. Meu Pai, o dia de hoje é o dia 7, meu Pai, é o dia da perfeição. E eu creio, meu Pai, e eu profetizo sobre cada uma dessas pessoas, meu Pai, que o governo do Senhor vai tomar posse, Senhor, desse lar, dessa vida, meu Pai, de cada uma dessas pessoas, e que a perfeição do Senhor venha se aperfeiçoar em cada coração, em cada vida, de cada uma pessoa, meu Pai. Eu profetizo assim, Senhor, e eu creio, Deus. Eu uno a minha fé, Senhor, com a fé dessa pessoa, meu Pai, que está orando, que está clamando, e eu verei, Deus, a perfeição do Senhor, Deus, na vida dessa pessoa, o governo dessa pessoa, o governo do Senhor, Deus, tomando, Deus, o seu lar, sua vida, os seus projetos, seus sonhos.
meu Pai, porque tudo aquilo, meu Pai, que nós entregamos a Ti, que o Senhor rege com o Teu governo, meu Pai, nós obtemos, meu Pai, a vitória, porque a vitória não vem das nossas forças, mas vem da força que vem do Senhor. E eu profetizo assim sobre essa igreja, eu profetizo assim sobre cada uma pessoa, meu Deus, que faz parte desse culto de segunda-feira. Deus, toma cada um dos Teus filhos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que não puderam estar, Senhor, Tu sabe o motivo, ou mesmo aqueles que ainda estão a caminho para chegar aqui, Deus. Guarda, Senhor, libera a Tua sebe de proteção, Senhor, para protegê-los, para guardar, Senhor, onde eles estiverem. Protege, Deus, é isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Amém? Eu queria que você levantasse uma de suas mãos comigo. Você também que está aqui nos assistindo, acompanhando por essa live. Levante uma de suas mãos onde você está e diga: Senhor Jesus, nesta noite, eu estou debaixo de um manto profético, e eu creio que o governo do Senhor vai se estabelecer na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, e eu verei a perfeição do Senhor se aperfeiçoando em todos os meus projetos e na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê assim, aplauda ao Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Podeis assentar por gentileza. Você que está em casa, podeis assentar aí no seu sofá. Vamos compartilhar aqui a palavra do Senhor. É uma palavra que em outras ministrações vocês que já acompanharam, já ouviram, já acompanharam, já leram aqui com os irmãos que ministraram nesses 6 dias anteriores, e hoje é o 7º dia. E algo me chamou muita atenção nessa história de José, porque algo semelhante com José aconteceu comigo, e isso me chama muita atenção. Eu acho muito linda essa história, e eu quero mais uma vez compartilhar com a igreja. Amém? Então abra a palavra do Senhor comigo em Gênesis 37. Amém? Gênesis 37, e a gente vai ler uma parte dessa história de José mais uma vez. Eu te espero, Dona Maria. Aleluia. Amém, Dona Maria? Glória a Deus. Gênesis 37. Amém. Vamos acompanhar essa leitura aqui comigo, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, e na terra dos cananeus, de Canaã, a terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia má notícia deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram, e não podia falar com ele pacificamente. E tendo José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o odiava ainda mais. E disse-lhes: ouve-me, péssimos, este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava a meu molho. E então lhes disse seus irmãos: tu, pois, devereis reinar sobre nós?
tu deverás e terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava por seus sonhos e por suas palavras. E tendo José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhes: que sonho é esse que tiveste? Porventura viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no coração. Eu queria que você dissesse comigo: guardava esse negócio no coração. Amém? Diga comigo: guardava esse negócio no coração. Esse era o segredo. Prosseguindo: e seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Sequém. E disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Sequém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhes disse: ora, vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. E assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Sequém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhes o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. E José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã, e vendo de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, porém, para o matar. E disse um ao outro: eis, lá vem o sonhador. E vendo, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. E dissemos, uma fera o comeu. E viemos que será dos seus sonhos, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou-o das mãos dos seus irmãos, e disse: não lhes teremos a vida, não lhe tiremos a vida. E também lhes disse Rubens: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lancemos mão dele. Isto disse para livrá-los da mão deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. E depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma campanha de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levá-los ao Egito. E então
Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá de matarmos o nosso irmão e escondermos do seu sangue? E vindo e vendemos-o a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, e é nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Só até aí, por gentileza. Essa palavra, irmãos, ela nos traz uma reflexão de como tudo começou na vida de José. José é apenas um jovem de 17 anos, e o texto que nós lemos, algumas pessoas já ministraram, ele estava apacentando o rebanho de seu pai, e ele vivia momentos a qual ele tinha um relacionamento com seus irmãos que não era tão agradável, devido aos seus irmãos pelos seus sonhos, por algo que ele compartilhava, e isso causava sobre seus irmãos o que? Uma inveja, um ciúme, devido ao projeto de Deus para a vida dele. Deus, ele tinha já traçado o projeto da vida de José, desde a sua infância. Quando José ele teve o primeiro sonho, ali não apenas era um sonho, mas era a revelação de Deus para a vida de José. O primeiro sonho já trazia a revelação de Deus para a sua vida, para o seu projeto de vida, de como José cresceria e prosseguia na sua vida, na sua história, diante dos seus pais, diante dos seus irmãos, diante da sua descendência. E algo que me chama muita atenção nesse texto é quando José estava apacentando o rebanho de seu pai, e seus irmãos apacentando outro rebanho, em parte do rebanho, em outro lugar. E o seu pai, ele manda chamar José para ter notícia dos seus irmãos, apesar de que José ele tinha consciência de que o relacionamento seu com seus irmãos não era tão bom. Os seus irmãos não gostavam de José, o odiavam, porque existia algo causado pelo seu próprio pai, pelo o demonstrar do amor mais a José do que dos outros irmãos. Isso gerava entre eles um conflito de ciúmes. E José, ele vivia em um ambiente o qual ele não era agradável a presença dele. Por quê? Porque os pais amavam mais a José, fazia mais vontade a José, presenteava mais a José. E algo que chamou mais atenção dos seus irmãos foi quando o seu pai faz uma túnica e dá para José. E aquela túnica, ela criou mais ciúmes. E quando Deus ele começa a revelar projetos na vida de José, e José começa a compartilhar com seus irmãos, essa situação entre José e os irmãos, ela se tornava mais agressiva. Não da parte de José. A gente lê o texto, a gente estuda o texto. José, a gente vê que ele era uma pessoa que tinha uma simplicidade, ele tinha uma mansidão. José, ele tinha algo diferenciado que os irmãos não tinham. José, ele queria compartilhar momentos o qual Deus falava ao coração dele, o qual Deus ministrava através de sonho para a vida dele, achando que os seus irmãos se alegrariam com a sua vitória, com aquilo que Deus estava derramando sobre a vida dele. Mas em um outro lado a gente vê que a história não era essa. Os irmãos criaram o quê? Ciúmes. Os irmãos ficavam o quê? Tomados de ódios, porque o pai amava mais, porque ele tinha aqueles sonhos, e os irmãos entendiam que os sonhos de José era a revelação de Deus para a vida dele, era o projeto de Deus que se iniciava na vida dele, e a partir daí, futuramente José seria essa pessoa o qual os sonhos revelavam. E eu quero falar nessa noite algo especial para a igreja. Você que está me assistindo do outro lado, essa era a realidade da vida de José. Mas tudo na vida de José
começou e fez com que as coisas deslanchassem na vida de José e os sonhos de José viessem à realidade, tudo isso surgiu através da obediência e da submissão. Tudo isso surgiu na vida de José a partir da obediência e da submissão. José, ele sabia que os irmãos o quê? O odiavam. Sabia que os irmãos não gostavam. Mas quando Jacó chama José e diz assim: olha, meu filho, deixe o que você está fazendo, deixe o rebanho. Eu quero que você vá lá ver seus irmãos, leve pão para seus irmãos, vá alimentar os seus irmãos, traga notícia dele. E a primeira coisa que José falou foi o quê? Eis-me aqui. Isso dizia o quê? Meu pai, independente de qualquer coisa, eu estou aqui e eu estou debaixo da tua obediência. O que o Senhor mandar, farei, porque o Senhor, eu entendo que o Senhor é a autoridade sobre a minha vida, o Senhor é a autoridade espiritual sobre a minha vida, e as bênçãos de Deus vai me alcançar através da minha submissão ao meu Deus e ao Senhor, que é o meu Pai, a autoridade espiritual sobre a minha vida. Isso, igreja, isso, jovem, eu quero dizer para você: eu sou pai, mas eu sou filho. Cada um de nós que ainda não teve filho, mas é filho e vai ser pai, amém? E eu quero te dizer que tudo começa na vida do homem ou da mulher debaixo da submissão e da obediência, que seja ao teu patrão, que seja ao teu pai, que seja a tua mãe, que seja a pessoa das quais você se relaciona. Todas as coisas nos vêm com sucesso, com prosperidade, com crescimento, quando eu e você, nós somos submissos e obedientes. Somos submissos às nossas mulheres, aos nossos maridos, aos nossos filhos, aos nossos pais, e a glória de Deus, ela vem e nos alcança em nome de Jesus. E isso era o que José fez. José, ele tinha razão de dizer: meu pai, os meus irmãos não gostam de mim, os meus irmãos me odeiam, então eu não quero ir. Arrume uma outra pessoa, arrume um dos servos e mande lá ver eles, mande lá levar pão, mande lá fazer algo para eles. Mas José não fez nenhum questionamento. José simplesmente chegou: eis-me aqui. E quantas vezes, igreja, eu e você, diante dos princípios de Deus, quando Deus fala, quando nós recebemos uma palavra profética da igreja, do nosso bispo, do pastor que está pregando, da nossa bispa, nós temos sido submissos aos princípios espirituais de Deus, para que as bênçãos do Senhor venham sobre as nossas vidas e nos aconteça. Se eu não sou submisso, irmãos, as bênçãos de Deus não vai me alcançar. Esse foi o primeiro passo de José para alcançar as bênçãos de Deus, para alcançar a prosperidade de Deus, para que os sonhos, a revelação de Deus para a vida dele começasse a se cumprir na vida dele. Foi a submissão, foi a obediência. Não importa, irmãos, o que iria acontecer, mas ele simplesmente não fez questionamento. Ele disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Esse é o princípio, esse é o fundamento de todas as coisas que vêm sobre as nossas vidas do reino de Deus. É quando eu e você, nós estamos aptos a ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não importa o que seja, mas eis-me aqui, farei, estarei aqui. E assim foi com José. Deus, ele começou a manifestar na vida de José, trazendo esse comando do seu pai. E ali começou o ministério de José. O ministério de José, irmãos, começou nos sonhos. Mas para que os sonhos se cumprissem, teve as provações na vida de José. As provações vieram. José se encontrou com seus irmãos, e lá eles fizeram o quê? O desejo do coração que os seus irmãos tinham de ódio. Eles o quê? Fizeram, praticaram. E José foi o quê? Espancado, jogado numa cova, tirado a sua túnica, vendido como escravo.
Porque todas essas coisas tinham que passar pela vida de José para que os sonhos de Deus se cumprissem na vida dele. E muitas vezes eu e você, Deus tem um projeto para as nossas vidas, Deus tem algo, um sonho para as nossas vidas, e quando nós encontramos a primeira dificuldade, a primeira circunstância, o primeiro intempérie, a gente diz: esse sonho não é de Deus, isso não é projeto de Deus, isso é coisa do diabo, porque Deus não ia me dar uma coisa para me trazer tantas provações. Irmãos, Deus deu o sonho a José, Deus deu a revelação a José, mas Deus provou José. Deus provou, Deus permitiu a provação sobre a vida de José. E algo grande nisso que me chama a atenção era o coração de José. Era o coração de José, um coração de obediente. Era um coração no qual ele não permitia que a raiva, que o ódio, que a mágoa, que os ressentimentos, nada dessas coisas as quais tinha sido seta para atrapalhar os sonhos de Deus na vida dele, ele não permitiu dentro do seu coração. Agora você sabe por quê? Porque José, apesar de ser um jovem de 17 anos, José ele teve uma criação de seus pais, o qual ele teve um avô que chamava Isaac, e ele ouvia os princípios e os fundamentos de Deus para a vida de um homem, e isso ele atava nas tábuas do seu coração, apesar dele ser um adolescente de 17 anos, uma idade que hoje a gente diz assim, como é difícil, né? De 12 a 18 anos, ou idade que dá trabalho. Mas José era diferente, irmãos. José tinha algo diferenciado. José tinha princípios da palavra, princípios, fundamentos da palavra de Deus na sua vida, no seu coração. E José foi vendido, se tornou escravo, foi para uma terra a qual tudo naquela terra era diferente do seu ambiente familiar, de seu recinto familiar, de seus costumes, de sua crença, de seus alimentos, de sua religião, tudo, enfim. Ali José vivia um tempo novo, porque de uma forma Deus fez com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, não foi assim? E tu vai para uma terra a qual eu te mostrarei. Deus fez diferente com José. Deus fez diferente com uma outra pessoa que eu admiro a história dele, que é tremenda, que chama Daniel. E Daniel e José, eles têm algo muito parecido às suas histórias, muito parecida. E Deus, ele leva José, tudo é com permissão de Deus, irmãos. Tudo o que acontece em nossas vidas é com permissão de Deus, amém? E Deus permite que José fosse vendido como escravo, e José vai ao Egito, e José vai se ter com Faraó, com o capitão da guarda. E José tem todo aquele recebimento ali como escravo, porque ele ali estava para servir e não para se colocar como alguém: estou aqui como uma autoridade, estou aqui porque eu sou príncipe, eu sou da linhagem de Isaac. Não, irmãos, ele foi ali como uma pessoa sem nenhuma poder de mandar, de falar, de pedir, de exigir. Não, ele era servo, ele era escravo. Ele estava ali para ser mandado, para servir e não ter o que reclamar. Mas todas essas coisas que sobrevêm sobre a vida de José, o coração de José estava o quê? Fundamentado nos princípios da palavra de Deus, e José não permitiu que nenhuma dessas setas malignas que foi lançada sobre a vida dele pudesse adentrar e ferir a santidade de Deus dentro do coração dele. E isso é algo que me chama a atenção em José. Eu quero falar alguns pontos fundamentais de como José ele obteve o seu crescimento, a sua prosperidade,
como Deus ele usou José de uma forma sobrenatural. Eu queria que você abrisse comigo aí no onde a gente estava lendo mesmo. Amém? Mas o versículo 17, eu quero falar mais sobre essa passagem, que ele diz assim, ó, e disse, é o versículo 13, o 27, 13, o 37, 13, e disse, pois, Israel a José, não apacenta os teus irmãos junto a Sequém? Vai, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu, eis-me aqui. Então, irmãos, esse foi o primeiro fundamento na vida de José, o qual fez José alcançar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a prosperidade de Deus. Onde começou o ministério de José, estava fundamentado debaixo da obediência, amém? E o segundo princípio para a prosperidade de José, o crescimento, José se sobressair como um homem de Deus, os sonhos de Deus se tornassem realidade na vida de José, foi quando José ele atrai a presença de Deus para a sua vida. José ele era um homem o qual os princípios da palavra de Deus eram fundamentados no coração, como eu já falei, e eu queria recitar o versículo de Atos 4. Queria que você abrisse comigo Atos 4, ou Atos, não, irmão, perdão, Tiago. Tiago está lá no finalzinho, próximo de Filemão, Tito, Hebreus, Tiago 4. Quantos achou, diga amém. Amém. Tiago 4, 8. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz: e chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Só até aí. Esse era um princípio, irmãos, que José ele tinha, e os sonhos de Deus se realizavam na vida de José, porque José ele era um homem que ele tinha princípios na palavra. José era um homem de oração, José era um homem que buscava a presença de Deus. José se chegava a Deus, e quando o homem ele se chega a Deus, Deus se chega ao homem, e os céus se abrem sobre a tua vida, e a prosperidade vem, a cura vem, a vitória vem, o crescimento vem, os relacionamentos que estão conturbados, eles começam a fluir, a deslanchar, a pegar o rumo do caminho certo. Quando nós nos achegamos a Deus, irmão, não há tempo, não há motivo, não há espaço para as coisas as quais não estão dentro do princípio da palavra de Deus nas nossas vidas. Deus ele começa a consertar, a tirar, a limpar, e as nossas vidas se tornam vida de pessoas, de homens e de mulheres, de jovens, de crianças, as quais Deus ele começa a reger uma história diferenciada. Todo homem que se achega a Deus, irmão, de maneira nenhuma Deus lança fora, Deus acolhe, Deus dá prosperidade, Deus dá crescimento, Deus dá inteligência, Deus dá livramento, Deus dá cura. Aquele que está ali, meu irmão, na sepultura, quando se achega a Deus e é da vontade de Deus, Deus traz a cura, meu irmão. Aleluia. Não importa a situação que você vive hoje, o que importa, você sabe o que é? É você se achegar a Deus, e Deus traz a resposta para o teu problema. Deus traz a resposta para a tua vida. E assim era na vida de José. José estava ali lançado numa cova. José estava ali na mão dos seus irmãos, com projetos para tirar a sua vida. Mas tudo aquilo que é projeto de Deus na vida do homem, irmão, o mal se levanta, mas Deus guarda, Deus protege, Deus livra. Deus naquele momento colocou um sentimento diferenciado no coração de um deles, o qual livrou José da morte. José foi vendido, irmão,
como escravo, porque tinha um propósito de Deus na vida de José, e para o propósito de Deus se cumprir na vida de José, ele tinha que sair da sua terra, sair da sua parentela e ir para a terra a qual Deus estava direcionando, porque Deus tinha sonhos para a vida de José. Os sonhos de Deus começaram a se cumprir na vida de José ali, diante, irmão, dos intempéries, diante das circunstâncias, diante das maldades, diante de José numa cova, diante de José sendo vendido pelos seus irmãos para ser escravo. Ali começou os projetos de Deus na vida de José. Ali começam os projetos de Deus na vida de José. Assim começam os projetos de Deus na minha vida e na tua vida, e todos eles vão se realizar em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluias. Aleluia, irmãos. A outra coisa, irmãos, que me admira de José, era que José, irmãos, não olhava a sua posição, mas José servia com excelência. José estava ali, irmão, como escravo. Abra comigo lá no Gênesis 39, por gentileza, Gênesis 39. Gênesis 39. Olha o que a palavra de Deus diz. E o Senhor estava com José, e José foi um homem próspero, que estava na casa do seu senhor egípcio. E vindo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o prosperava de suas mãos. E José achou graça aos olhos do seu senhor, e o servia. Irmãos, José, ele, apesar de estar ali como escravo, mas a palavra de Deus, ela diz que José achou graça aos olhos do seu senhor, e José servia com excelência. José servia da melhor forma possível, apesar dele ser escravo, apesar dele estar ali sendo mandado. Mas José, ele tinha algo dentro dele sobrenatural, que ele estava ali, irmãos, servindo como escravo, mas ele sabia que o projeto de Deus estava naquele negócio, e ele sabia que se ele não servisse com excelência, ele estaria abortando o projeto de Deus na vida dele. Deus, quando nos leva, irmãos, a algo a servir, nós precisamos a servir com excelência, porque da mesma forma que nós queremos ser servidos, nós precisamos servir. Quando nós estamos no reino de Deus, a gente busca de Deus o melhor. Agora, por que, irmão, eu estou no reino de Deus e eu não sirvo no reino de Deus o meu melhor? Por quê? Deus, ele espera de mim o meu melhor. Deus espera de ti o teu melhor. Se Deus diz, vai, ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque eu me recuo. Agora eu quero buscar no Senhor as bênçãos, mas a palavra de Deus, ela é bem clara: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu quero receber de Deus, irmãos, eu preciso primeiro buscar o governo de Deus para a minha vida. Quando eu busco o governo de Deus para a minha vida, como José buscou, José fundamentou os seus princípios dentro da palavra de Deus. As coisas vieram de ruim, mas ele entendeu que aquilo que veio de ruim para a vida dele eram os projetos de Deus que estavam na vida dele, e seria situações para ver se ele abortava ou prosseguia. E quando essas coisas vêm sobre as nossas vidas, nós precisamos erguer os nossos olhos para o alvo, erguer os nossos olhos para os princípios, erguer os nossos olhos lá para frente, aonde está o projeto de Deus, os sonhos de Deus para a minha vida. Eu não posso colocar os meus olhos aqui onde estou vivendo um momento, uma circunstância, um intempérie. Não, irmão, um momento de vale, irmãos, passa, nenhum vale é eterno. Vale, irmão, é lugar de aprendizado. José passou pelo vale, foi um momento de aprendizado. José saiu do vale, José foi se tornar os projetos de Deus na vida dele.
E Deus quer isso para a minha vida, Deus quer sim para a tua vida. Nós precisamos aprender a servir com excelência, amém? Todo aquele que serve com excelência, irmão, também é servido com excelência. Se eu me submeto aos princípios da palavra, a igreja a qual eu estou congregando, eu recebo princípios da palavra de Deus através do meu pastor, do meu bispo, eu me submeto. Deus falou o coração dele, Deus falou o coração dele de algo que seria o melhor para a minha vida, e eu coloco. Mas isso eu não senti no meu coração que é, irmãos, e eu desvio o caminho o qual Deus direcionou através do meu pastor, do meu líder espiritual, e eu tomo o meu rumo, irmãos, eu aborto o processo de Deus na minha vida, eu aborto as bênçãos de Deus para a minha vida. E eu conheço, irmãos, histórias, eu não quero nem citar aqui, histórias que aconteceu aqui dentro da igreja, de jovens que não ouviu o nosso bispo, e tomou direcionamentos errados, e hoje paga o preço, paga, irmãos. Tem algo que dentro do meu coração arde, por um dia eu ver o bispo chegar e dizer para uma pessoa assim: olha, você está, mas olha, eu senti no meu coração que isso não é o plano de Deus para a tua vida. E aquela pessoa achou que o bispo, ele estava sendo um cabra mandão. Irmãos, tomou seu rumo, saiu da igreja, não congrega mais com a gente, e hoje faz o quê? Está na peleja, irmão. Está debaixo de quê? Do jugo. Está debaixo de quê? Da escravidão. Por quê? Porque a desobediência, irmãos. Deus, ele não trabalha na vida de pessoas desobedientes. Porque todo o processo de José sobreveio os momentos de intempérie, mas sempre a mão de Deus estava posta para dar o livramento, para dar o escape, para mostrar saídas. E José, ele prosseguiu, e José saiu, José cresceu, José prosperou, porque José, ele sempre foi submisso desde o seu primeiro momento, quando o pai, ele manda seguir, e ele diz: meu pai, eis-me aqui. Isso é o princípio de Deus para as nossas vidas, irmãos, é a obediência. José, ele é esse cara obediente. O quarto ponto que eu quero relatar para você é que José, ele tinha uma vida, irmãos, sempre fundamentada nos princípios da palavra de Deus. E isso é algo que eu e você, quando nós temos os princípios da palavra de Deus, Deus tem resposta para todas as coisas nas nossas vidas. Deus tem resposta. Deus tem respostas. Nós temos, irmão, algo que eu sempre digo: eu sou marinheiro, estou num navio ao meio do mar, e eu tenho uma bússola qual me dá direcionamentos corretos para me chegar ao trajeto correto, e essa bússola chama Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Crente que não vive conectado na Palavra de Deus, ele é barquinho à deriva. Ele é barquinho à deriva. Ele é barquinho à deriva, irmãos. Ele está onde o vento sopra, ele vai. Ele nunca chega ao rumo o qual ele projetou a chegar. Porque, irmão, crente, ele precisa de bússola, de direcionamento de Deus. E direcionamento de Deus vem através da palavra de Deus, vem através da oração de Deus. Por isso que José tinha direcionamento, José cresceu, José prosperou. E você que está me ouvindo, que anda conectado, tem fundamentos na palavra de Deus, todas as bênçãos que estavam sobre a vida de José vai te alcançar em nome de Jesus. O ano de 2021 é o ano de José nas nossas vidas, irmãos.
é na vida daqueles os quais anda conectado na palavra de Deus. O centro da sua vida é fundamentado na palavra de Deus. Os seus projetos é fundamentado na palavra de Deus. Seus relacionamentos é fundamentado na palavra de Deus. Aquilo que você almeja fazer, que você sonha, que você projeta, que você quer para a sua vida, que você quer para a sua família, que você quer para seus filhos, irmãos, se é fundamentado na palavra de Deus, os intempéries vêm, os vendavais vêm, os desertos vêm, mas Deus, Ele sempre vai estar à tua frente, irmão, te guiando, e você terá a vitória em nome de Jesus. Aleluia. Você sempre tem a vitória. Amém ou não? Amém. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmos. Salmos 10. Ou Salmo 9, perdão. Amém? Salmos 9, versículo 10, que diz o seguinte: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Irmãos, os intempéries vinham na vida de José, mas José buscava o Senhor. Em momento nenhum o Senhor desamparou José. Em momento nenhum as mãos do Senhor estavam ali erguidas sobre a vida de José, dando livramentos, dando direcionamentos, mostrando a José que os sonhos de José era a revelação dele para a vida de José, e José ia os alcançar em nome de Jesus. De todos os teus projetos, irmãos, Deus, Ele vai te levar a alcançar. Quando você conhece o nome do Senhor, quando você busca o Senhor nunca vai te desamparar. O Senhor nunca te deixa. Você até pode pensar que você está só, mas no momento que você se sentir assim, é o maior vazio. Na hora que você se sentir que você está tão distante de tudo e de todos, esse momento, igreja, não vai ser só o Senhor, não. O Espírito Santo vai te levar nos braços. Aleluia. E você vai se sentir flutuando nos braços do Espírito, na asa do Espírito, e o Senhor vai te dar a vitória do outro lado, assim como fez com José. Aqueles que conhecem o Senhor não desampara, irmão. O Senhor não abandona, o Senhor não deixa. Amém ou não? A outra coisa, irmãos, é que o Senhor não esquece de mim e nem de você. O Senhor não se esqueceu de José. José passou por aqueles intempéries, depois José foi preso. José, irmãos, passou por situações por qual muitas vezes muitos de nós passam e cedemos. Muito cede, mas José, ele era fundamentado nos princípios da palavra de Deus, e José não cedeu às tentações. José, apesar de ser um jovem, mais ou menos já deveria estar ali com 18 anos, o aproximando. José cheio de saúde, cheio de garra, e José se depara com a esposa de Faraó, mulher linda, maravilhosa, cheirosa, tudo de bom. Mas José, ele olha e diz assim: olha, tudo isso, cheirosa, linda, maravilhosa, tudo isso que mostra ser de bom, é migalha de Satanás para a minha vida, para abortar os planos e os projetos de Deus na minha vida, e eu não aceitarei, não deixarei. Eu não irei permitir que os projetos, os planos de Deus sejam abortados,
não irei ceder às tentações, não irei ceder, porque o melhor de Deus está por vir. Deus tem algo ainda melhor do que isso para a minha vida, que é os planos, é os projetos, os sonhos, os quais Deus me deu, as revelações. Tudo isso ainda é melhor do que isso para a minha vida. E José recusa, e José não permite que seja abortado o processo de Deus na vida dele, os planos, os sonhos de Deus. Igreja, eu quero dizer para vocês, nada nessa terra pode ocupar nas nossas vidas os planos, os projetos de Deus, porque aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, tudo isso é melhor do que muitas ofertas que nós vemos e que até os nossos olhos acham que aquilo é muito bom. Mas irmãos, é curto demais, é temporário demais, é pequeno demais para aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E José, ele não permitiu a ser abortado os projetos de Deus na vida dele. José não permitiu. José permaneceu firme. José, ele suportou as tentações. José, ele permaneceu firme diante das tentações, diante das seduções carnais, a qual o maligno se levantou para impedir o projeto de Deus na vida de José. Nós precisamos, igreja, você que está me ouvindo, você jovem, eu falo isso para meus filhos, eu falo isso para você, e não só é jovem não, irmão, nós homens casados, mulheres casadas, nós todos os dias recebemos seduções, que é a oferta de Satanás para abortar o projeto de Deus nas nossas vidas, para impedir as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Mas quando eu e você, irmãos, nós tomamos o posicionamento da palavra de Deus, quando nós olhamos e vemos que dentro de nós existe um alicerce, um fundamento, existe uma base, a qual é a palavra de Deus, irmãos, nós fazemos e reagimos como José. Nós reagimos como José. Aquilo para José era coisa pequena para o que Deus tinha para a vida dele. Igreja, isso, muitas vezes essa tentação que te sobrevém é muito pequeno para a bênção que Deus tem no teu casamento, a bênção que Deus tem no teu relacionamento, a bênção que Deus tem nos teus negócios. E Deus tem o melhor para a minha vida e para a tua vida, como teve para a vida de José. Amém ou não? Amém. Amém, irmãos. Salmo 105. Queria que você lesse comigo. Salmo 105, 3. Que uma palavra de Deus diz: gloriai-vos no seu santo nome e alegrai-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Irmãos, quando eu e você nós buscamos o Senhor, irmãos, nós temos fundamento, é motivo de nós nos alegrarmos, porque as tentações vêm sobre as nossas vidas, as ofertas para nos abortar o processo de Deus nas nossas vidas vem, mas quando eu e você, nós nos alegramos, nós fundamentamos, nós buscamos o Senhor, é motivo de nós regozijarmos, porque nós vemos o livramento do Senhor sobre as nossas vidas. Deus nos dá o escape, irmãos, como deu para José. Amém ou não? E a última coisa para nós orarmos é que José, ele era um homem de oração, irmãos. José, ele era um homem de oração. Quando ele estava ali preso e que Deus lembrou dele, de José, não é que Deus tinha esquecido não, irmão, é porque os processos de Deus tinham que ser cumpridos passo a passo na vida de José, para na hora certa, no momento certo, no tempo certo acontecer. José estava ali sendo adestrado, estava passando por um aprendizado para poder alcançar a idade, a responsabilidade
para exercer funções, e Deus apenas estava ali com José, cumprindo os tempos, para chegar o tempo das bênçãos o alcançar. José estava preso, e Faraó tem um sonho, e naquele sonho, lembraram que José interpretou já sonho do copeiro e do padeiro, e um deles falou: olha, um daqueles caras lá, que está preso, que foi preso pela calúnia da tua mulher, sabe, aquele cara que você prendeu injustamente. Ele não falou assim, né, irmão? Mas nós sabemos que foi injustamente. Aquele cara que está lá preso, sabe, ele interpreta sonho, e ele interpretou o meu sonho, e da mesma forma que ele interpretou, assim aconteceu. E José é lembrado. E José vem, e a palavra de Deus diz que José estava barbudo, estava com as vestes de presidiário, e José, eles mandam José vir. José vai, faz a barba, vem todo bonitinho, troca as vestes para se apresentar diante do rei, e José, ele começa a relatar, ouviu o que o rei falou, e ele começa a relatar todo o processo dos sonhos, interpreta os sonhos, e é o momento no qual Deus abre os céus e abençoa, e a bênção alcança a vida de José. Porque, irmãos, José, ele tinha uma vida assim. Abra comigo lá em Neemias. A vida de José era semelhante a essa palavra. Neemias 1,4 diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive em jejum, orando perante ao Deus dos céus. Irmãos, diante dos intempéries, diante das situações, diante daquela bênção a qual você busca, quando eu e você, nós assentamos, nos prostramos, choramos diante do Todo-Poderoso, jejuamos, como nós estamos no período de 20 dias de oração, jejuns, e muitos de nós temos nos prostrados, temos orados, temos jejuados e temos chorados. Querido, esses três elementos tocam o coração de Deus de uma forma tão grande, que o coração de Deus, ele é movido, e a resposta vem sobre a tua vida. José, ele era um homem que ele orava, ele era um homem que ele buscava, ele era um homem que ele jejuava. Se ele não tivesse essa conexão com o trono de Deus, Deus não daria as revelações para os sonhos, Deus não daria a revelação para os sonhos de Faraó, para os sonhos do copeiro. As bênçãos de Deus não os alcançava. José, ele era um homem de oração, José era um homem de jejum. E se eu e você, nós queremos, irmão, ter 2021 de bênçãos, que os nossos sonhos, eles venham à realidade nas nossas vidas, irmãos, tudo é projetado no joelho, tudo é projetado no jejum, tudo é projetado na oração, tudo é projetado na palavra de Deus. Não existe levante maligno de Satanás que possa deter os planos de Deus na minha vida e na tua vida. Todos eles vão se cumprir, porque o Deus que nós servimos é o Deus vivo, é o Deus que habita no meio dos homens.
Deus habita na igreja, Deus habita na minha vida, Deus habita na tua vida, Deus habita naquele que o busca, naquele que se conecta em oração com o trono dele. Quando nós estamos conectados ao trono de Deus, irmãos, nada pode deter o agir de Deus nas nossas vidas. Amém. Nada pode parar. Porque tantas coisas sobrevêm à vida de José e nada parou, nada deteve os sonhos de Deus para a vida de José. Porque, irmãos, José, ele era um homem que ele buscava, ele se conectava ao trono de Deus, à presença de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Ele era submisso, ele era obediente, ele era homem de leitura, ele era homem de oração, de jejum. Ele não permitia que os intempéries da vida ocupassem o lugar de Deus na vida dele. Na vida dele não tinha lugar para ressentimento, para mágoa, para raiva, para ódio, para rancor. Nada disso entrava na vida de José. Mas a presença do Todo-Poderoso permanecia na vida de José, e as bênçãos de Deus os alcançava, e as bênçãos de Deus vai alcançar sobre esta igreja em nome de Jesus. Aleluia. E eu profetizo, irmão, sobre cada um de vocês, você que está nessa live aqui, nessa noite, ouvindo essa palavra, eu queria que você tomasse posse disso, irmãos. Eu queria que você tomasse posse, leve a sério, irmãos. Seja como José, seja obediente, submisso. Eu queria que você que está em casa, que está com sua cartela, ou você que não faz parte aqui da igreja local, mas você está em casa, nos acompanhando pela live, eu queria que você pegasse uma folha de papel. Pegue uma folha de papel. Vá rapidinho aí, pegue uma folha de papel, uma caneta, e eu queria que você escrevesse os alvos, teus pedidos de oração, aquilo que você quer que Deus faça na tua vida em 2021. Nós estamos projetando 2021, e essa projeção é do coração de Deus para a tua vida, como foi do coração de Deus para a vida de José, e ela vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você faça seus pedidos de oração, anote, irmãos. Pegue aí a caneta e anote todos eles. Eu hoje estava olhando aqui, bispo. Projetando 2020, o ano de Isaac. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Isaac, esse cara, era o avô de José. É o avô de José, é o pai de Jacó. Amém? Então, irmãos, o ano passado nós projetamos esse ano, e eu quero te dizer, irmãos, você que está aqui, ó, todos os meus pedidos de oração, 80% deles se cumpriram. Glória a Deus. Apesar da pandemia, apesar de tudo, mas eu glorifico ao Senhor, eu louvo ao Senhor, porque Deus, Ele é bom comigo, e Deus é bom contigo em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você nesse momento pegasse sua cartela. Você pegou aí, já anotou. Você que está aí nos acompanhando pela live, você está em casa, eu queria que você agora, eu queria fazer de forma diferente. Eu queria que você pegasse seus pedidos, se olhasse, lesse de novo, todos eles, olhe para ele. No momento que você está olhando, os olhos de Deus também estão sobre eles. Isso é ato profético. Eu queria que você ajoelhasse onde você está. E eu vou me ajoelhar também. Eu queria que toda a igreja se ajoelhasse. E eu vou me ajoelhar também. E eu queria que você orasse. E a tua oração fosse bem
objetiva. Diga: Senhor, aqui estão os meus alvos. Aqui está, Deus, aquilo que eu projeto para 2021. E assim como as bênçãos do Senhor aconteceu com José, elas vão me alcançar também, assim como alcançou a vida de José. E eu queria que você ajoelhasse e começasse a orar. Feche teus olhos e comece a orar. Comece a profetizar agora. Senhor, meu Deus, Pai amado, na autoridade que há no nome de Jesus, Deus, como igreja do Senhor, nós estamos, meu Pai, nesta campanha de 21 dias de oração, de jejum, Senhor, de consagração. Deus, e nesse momento, meu Pai, cada um de nós, meu Pai, estamos aqui conectados, Deus, na mesma fé, no mesmo espírito de oração. Deus, e nós queremos Te apresentar, Deus, cada um dos nossos alvos, Senhor. Deus, são sonhos, Deus, são desejos, meu Pai, que está, Deus, no nosso coração, Deus, e partiu primeiro, Deus, do Teu coração, Deus. E cada um deles, meu Pai, nós colocamos diante do Senhor. Nós clamamos e Te pedimos, meu Pai, que em nome de Jesus, Deus, cada um desses alvos, meu Pai, cada um desses pedidos, meu Pai, que está nessa cartela, Senhor, Deus, que os céus se abram sobre as nossas vidas, que o melhor do Senhor nos sobrevenha, meu Pai, que nós teremos, meu Pai, um ano, Deus, de 2021, Deus, o ano de José se cumpra nas nossas vidas, que as bênçãos do Senhor nos sobrevenham, meu Pai, bênçãos, meu Pai, quais, Deus, que seja nos nossos relacionamentos, Deus, nos nossos casamentos, meu Pai, oh Deus, no nosso laço familiar, Senhor, Deus, nos nossos negócios, Deus, na nossa saúde, Deus, naqueles projetos, meu Pai, os quais nós temos, Deus, tentado, e muitas vezes, Deus, temos batido e portas têm sido fechadas, mas Deus, em nome de Jesus, 2021 é o ano de portas abertas. 2021, meu Deus, é o ano onde os anjos do Senhor estarão à nossa frente, abrindo portas, quebrando muralhas, tirando, Deus, as cadeias, nos levando a crescer, a prosperar, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, assim nós oramos, meu Pai, e profetizamos sobre a Tua igreja nessa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu ainda quero orar por você que está com a tua cartela. Deus, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai. Deus, eu quero orar, Deus, de forma especial por cada um dos meus irmãos. Deus, que cada um, Deus, dos seus salmos, cada um dos seus pedidos, Deus, tudo aquilo, meu Pai, que foram colocados, Deus, nessas cartelas, meu Pai. Ou mesmo aquele que nesse exato momento, meu Pai, pegou, Deus, um papel e anotou, Deus, aquilo que ele projeta para o ano de 2021. Meu Pai, eu profetizo, Deus, céus abertos sobre a vida deles. Eu profetizo que as mãos do Senhor estejam erguidas, meu Pai, para os abençoar, Deus. Não uma bênção qualquer, mas a bênção que o Senhor preparou para a tua igreja e para o teu filho, aqueles que se achegam a ti, aqueles que te buscam, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa cada um dos meus irmãos e que tenhamos o ano de 2021, o ano de José sobre as nossas vidas, onde nós seremos, meu Pai, ramos frutíferos. Ramos, meu Pai, que se espalha por todos os lados e vai frutificar em nome de Jesus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Vamos colocar em pé, por gentileza. Eu quero fazer mais um pedido para você que está nos ouvindo, você que está aqui na igreja. Irmãos, isso não é uma brincadeira, isso não é apenas uma campanha, isso não é apenas algo que o bispo está falando. Irmãos, isso é muito sério. Quando nós estávamos em 2019,
e que o bispo falou, nós precisamos entrar em jejum e oração, porque nós teremos o ano de 2020, e o ano vai ser um ano difícil. Foi isso que o bispo falou. Essas palavras, irmão, eu não esqueço, eu ouvi e as guardei. Nós teremos um ano muito difícil, mas Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger, nós iremos avançar, nós iremos crescer, e Deus vai nos abençoar. Irmãos, o ano foi difícil, o ano foi de pandemia, o ano foi de quebradeira, o ano foi de enfermidade, o ano foi de muitas pessoas cefadas, mas para a honra e glória do Senhor, nós fomos guardados e protegidos, e Deus nos guardou. Você sabe por quê, irmão? Porque nós obedecemos a voz de Deus através do profeta. E eu te peço, irmão, não leve isso por brincadeira, isso é muito sério. Entre na oração, entre no jejum, entre na leitura, busque a presença de Deus, atraia a presença de Deus, faça teus pedidos, ore, creia que Deus vai te guardar, Deus vai fazer a tua vida prosperar, você terá o ano de José na tua vida, e é isso que eu profetizo sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém? E você que está aí, que já é daqui da comunidade cristã Rebote, essa igreja maravilhosa que o Senhor tem guardado, tem protegido, tem abençoado, tem levado a prosperar, e todos aqueles que são dessa igreja vão prosperar em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer, irmãos, você que está nos assistindo pela live, você que ainda não dizimou, não ofertou, irmão, não perca o privilégio de dizimar e ofertar, porque dizimar e ofertar, irmão, isso é uma chave, irmãos. Eu tenho esse princípio na minha vida. Ofertar e dizimar, irmãos, não é apenas ajudar a igreja, não, é a chave para a tua prosperidade, para as bênçãos do Senhor te alcançar. Eu tenho experimentado isso, eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida. No dia que eu sinto mais apertado, no dia que eu dou uma oferta, eu vejo as portas se abrir, eu vejo a provisão de Deus, eu vejo as coisas fluir na minha vida. Então não perca o privilégio de ofertar e dizimar. Pegue o número da conta bancária, ou ligue para o bispo, marque um horário, passe aqui na igreja, deposite o teu dízimo, deposite a tua oferta. Isso é muito essencial, porque nós precisamos manter a casa do Senhor sempre de uma forma maravilhosa, como ela é e tem que permanecer, e vai continuar em nome de Jesus, porque Deus tem nos abençoado, e quando Deus nos abençoa, nós abençoa a casa dele. E o princípio de Deus é que toda a igreja seja próspera, para que a igreja também seja próspera. Amém. Amém? E assim nós veremos o melhor de Deus. Você que está aqui, que vai dizimar, ofertar, faça um sinal. Vamos estar dizimando, ofertando, amém? Mas eu não perco o privilégio, não. Tenho o meu dízimo, minha oferta e a oferta da patroa. Amém? Eu queria que nós fechássemos os olhos, eu vou estar orando. Deus, na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, Deus, nós te louvamos, Deus. Nós te bendizemos, meu Pai, porque Tu és um Deus supridor, Deus, de todas as coisas nas nossas vidas. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nesse momento, Deus, derramando sobre a Tua igreja, Deus, o Teu melhor, Deus. Deus, aqueles que não puderam, Deus, dizimar ou ofertar, que o Senhor traga, Deus, agora as portas abertas, traga provisão, Deus, para que elas possam experimentar esse momento, Deus, que é muito gracioso. É um momento, Deus, onde eu consigo me regozijar no Senhor e me alegro no Senhor, porque eu dizimo e oferto, Senhor, e eu vejo a provisão de Deus sobre a minha vida, e essa mesma provisão eu quero profetizar para cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até amanhã às 19h30, não perca a live. Você que assistiu, compartilhe, não perca o privilégio de estar compartilhando essa live e abençoando outras pessoas. Quantas pessoas necessitam da palavra de Deus, e você é o canal de Deus para a vida dela. Amém? Que Deus abençoe e boa noite. Amém, obrigado.